Então, nosso estudo de hoje é sobre gases. Gases. Vamos estudar o movimento desorganizado ou caótico de um gás, certo? Lembrando que o gás ele fica caracterizado quando ele está contido em um recipiente, porque o gás ele não tem volume próprio, né? Ele tem o volume onde ele está contido, ou seja, o volume do recipiente, certo? Então não tem forma também própria, né? A forma do gás é a forma do recipiente onde ele está, certo? Então o gás, ele para gente analisá-lo, ele precisa estar em um recipiente, analisando o seu volume e a forma desse volume. Observe nessa figura, essa trajetória caótica aqui dessas moléculas. Na verdade, essas bolinhas aqui representam as moléculas do gás, certo? Elas não estão estáticas, elas estão em movimento, como nesses vetores aqui, tá bom? Esse movimento é chamado movimento browniano. Movimento browniano. Esse movimento desordenado, caótico, chamado de movimento browniano, certo? Então, os gases, eles têm uma tendência de tomar todo o recipiente em que ele está contido, certo? E com tendência em se expandir. Qual o nome do movimento que eu não entendi? Desculpa. Movimento browniano. Do gás. Movimento browniano. Browniano, tá. Isso. Obrigada. Por nada. Então, os gases, eles tendem sempre, devido a esse movimento desorganizado, eles tendem sempre a se expandir. Né? Não à toa, quando a gente usa um perfume e a gente está aí andando, as pessoas sentem o aroma, né? Porque a tendência do gás é se expandir, certo? Então, se eu tiver um gás aqui dentro de um recipiente, com essas bolinhas vermelhas que vocês estão vendo aqui, ó, esses gases aqui, essas moléculas estão em movimento, certo? Elas colidem com as paredes do recipiente. Essa colisão com as paredes do recipiente dá a pressão do gás, certo? A grandeza física é chamada pressão. E se a gente diminui esse volume do gás, observe que aqui é uma parte móvel, a gente chama de êmbolo móvel. Então, se a gente diminui o volume desse gás, o que é que vai acontecer? As colisões serão mais rápidas. Por quê? Porque o volume ocupado pelo gás é menor. Então, diminui o volume pelo gás, aumenta as colisões, ou seja, aumenta a pressão do gás no recipiente, certo? Então a gente hoje vai falar de três grandezas chamado terno, né, dos gases, que é pressão, volume e temperatura, certo? Então, o que é a pressão no gás? Acabamos de ver, é a colisão entre eles, né, e as paredes do recipiente. Isso dá a pressão do gás. O volume do gás. O volume do gás é o volume do recipiente onde o gás está contido. E a temperatura, como nós estudamos nossa primeira aula, a temperatura mede o grau de agitação das moléculas, nesse caso, do gás. Então, quanto maior o grau de agitação das moléculas do gás, maior será a sua temperatura. Tá bom? Essa foi nossa introdução. Então, eu tenho aí
os 4 postulados que determinam a teoria cinética dos gases. Cinética quer dizer movimento, teoria do movimento dos gases, certo? Então, o primeiro postulado diz que o gás ele é formado por moléculas que se encontram em movimento desordenado e permanente. Cada molécula pode ter velocidade diferente das demais. Então, como eu havia falado, esse movimento desordenado, chamado movimento browniano, né, faz com que os gases tenham um movimento livre, né, um livre caminho para percorrer com uma tendência de expansão. Certo? No postulado 2, cada molécula do gás ela interage com as outras somente por meio de colisões, forças normais de contato. A única energia das moléculas é a energia cinética. Deixa eu liberar a entrada aqui. Então, no segundo postulado, né, a interação entre essas moléculas de gás, elas só ocorrem quando uma colide com a outra. Essa colisão é uma colisão perfeitamente elástica, lembrando lá de Física 1B, né? Colisão perfeitamente elástica, e devido a esse movimento das moléculas, ele tem um tipo de energia, né, que é a energia cinética. Energia cinética é energia de movimento. O postulado 3 diz que todas as colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente que contém o gás são perfeitamente elásticas. Acabei de comentar isso, né? Lembre que colisão perfeitamente elástica há conservação do momento linear e também conservação da energia. A energia total ela se conserva, mas a velocidade de cada molécula ela pode mudar, certo? Pode ser alterada, mas conservando aí a energia. E no postulado 4, as moléculas são infinitamente pequenas. A maior parte do volume ocupado por um gás é espaço vazio. Ou seja, as moléculas de gás são tão pequenas, que comparadas com o recipiente onde ela está contido, ela tem suas dimensões praticamente desprezíveis, certo? Então, esses são os 4 postulados da teoria cinética dos gases. Não se preocupem em copiar, lembrem que depois eu passo para vocês, tá bom? O material. A pressão, como nós vimos na primeira imagem, né? A pressão das moléculas de gás, ela se dá pela colisão entre os gases e a parede dos recipientes. E ela é dada matematicamente, ela é expressada matematicamente através dessa equação aqui, a pressão de um gás ideal. Não tem como ampliar a tela, não? Esse é o máximo, é porque ela tá pequena mesmo. Ela tá pequena. Mas a gente pode dar o zoom. Deixa eu tentar dar uma... aumentar aqui assim. Dessa forma. F5. Melhorou aí? Deformou a imagem da fórmula. Deformou. Pelo menos a primeira. Pronto, melhorou agora. A gente pode dar o zoom, entendeu, professor? Ah, certo. Entendi. Mas aí ficou mais fácil para vocês visualizarem? Então, esse P é... Eu não consegui identificar a fórmula. A fórmula, né? Não se preocupe não. Quando eu mandar em PDF, eu melhoro a qualidade da imagem. Tá bom? Essa letra P é a pressão
que o gás exerce sobre as paredes do recipiente. Esse N é o número de mols, Nzinho é o número de mols, quantidade de matéria lá, de química. Esse Mzão é a massa molar. Esse V é a velocidade média quadrática. E esse Vzão aqui embaixo, que é 3Vzão, é o volume. O volume do recipiente, o volume do gás, onde ele está contido, né? Então, observe que pressão e volume são inversamente proporcionais. Quanto menor o volume, maior a pressão. Essa velocidade média quadrática, a gente vai ver através dessa expressão, raiz quadrada de 3RT sobre M. Esse T é a temperatura absoluta. Lembrando que temperatura absoluta é a temperatura em Kelvin, certo? Quando se fala em gases, a gente não usa Celsius e não usa Fahrenheit, só usa Kelvin. E aí é preciso fazer as transformações. E Mzão, novamente, é a massa molar, certo? Lembrando lá da química, certo? Então, o número de mols é o Nzinho, certo? É a massa dividido pela massa molar. Essa massa molar a gente precisa ver pela tabela periódica a massa atômica. Da massa atômica a gente acha a massa da molécula, a massa molar. Ok? Aqui eu tenho a energia cinética. Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, a energia cinética, que pode ser K ou C, alguns livros vocês vão ver dessas duas formas, né? É meio de mv ao quadrado, certo? mv ao quadrado. Sendo que esse v é a velocidade média quadrática. Essa que está aqui com 3RT sobre m, certo? E a energia média, ela depende exclusivamente da temperatura. Então, ela é dada por 3 meios de nRT. Essa energia aqui, cinética média, né, ela é dada por 3 meios de kT, certo? Ou, como está lá, 3 meios de RT ou 3 meios de kT. Quem são essas grandezas aqui? N é o número de mols, que é isso aqui, certo? R é uma constante dos gases, chamada constante universal dos gases perfeitos ou ideais, que é o que a gente estuda, né? E T é a temperatura absoluta. Então, essa energia, ela é função exclusiva dessa temperatura. Por quê? Porque o número de mols e a constante são constantes de cada molécula, certo? Constantes da molécula. Aí essa expressão fica ainda mais clara, né? Como a energia, ela está em função exclusiva da temperatura absoluta, certo? Energia cinética, energia de movimento. É só a gente lembrar, se eu tenho um gás num recipiente, ele tem um certo movimento, certo? Movimento. Lembrem, se eu aqueço um corpo, seja ele sólido, líquido ou um gás, como é o nosso estudo aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai aumentar a temperatura, ou seja, vai aumentar o movimento aí dos gases, certo? Então, a energia cinética, energia de movimento, função exclusiva da temperatura. Ok? Aí eu tenho o que nós chamamos de livre caminho médio. O que é o livre caminho médio? Livre caminho médio, essa letra aqui
com Y de cabeça para baixo é chamado de lambda. Lambda. Então, é a distância média entre duas colisões. Então, qual é a distância média quando uma partícula de gás colide com uma? Qual é o caminho que ele leva para até colidir com a outra partícula de gás? Então, esse caminho médio é dado através dessa expressão matemática aqui, 1 sobre raiz quadrada de 2, π d ao quadrado, n sobre v. Esse d aqui é o diâmetro da molécula de gás. E n sobre v, n é o número de moléculas por unidade de volume. Isso quer dizer o quê? Que o caminho livre ele é inversamente proporcional ao tamanho da molécula, ou seja, do diâmetro da molécula, inversamente proporcional ao número de moléculas por unidade de volume. Ou seja, quanto maior essa razão aqui, número de moléculas pelo volume, menor será a distância entre duas colisões. Então, se n sobre v, se o número de moléculas por unidade de volume é maior, esse caminho livre ele é menor, ou seja, vai existir mais colisões entre as partículas do gás, porque o caminho livre entre as moléculas diminuiu, devido ao aumento do número de mols por volume de gás. Certo? E aí, essas equações elas são pouco usuais, tá bom? Muito pouco usuais, a não ser teoricamente, certo? Mas são poucos usuais. Agora, a partir dessa aí, são que vocês têm que lembrar, certo? Equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, ela nos mostra aí a relação entre o termo PVT, pressão, volume e temperatura. E a gente lembra dela assim, ó, por você nunca rezei tanto. Por você nunca rezei tanto. P de pressão, V de volume, T de temperatura absoluta. Lembre que essa temperatura é Kelvin. Falou em gases, temperatura sempre em Kelvin, tá bom? N é o número de mols, que é o número de mols, tá aqui o número de mols, massa sobre a massa molar, e R, que é a constante universal dos gases, perfeito. Esse R, a depender das grandezas, das unidades das grandezas, a gente pode ter mais de um valor. Se a pressão estiver em atmosfera, a gente usa R como sendo 0,082. Se a pressão vezes o volume estiver em joule, a gente vai usar R como 8,31, certo? À medida que a gente for fazendo questões, a gente vai absorvendo isso aí. Então, PV igual a nRT ou PV igual a nKT, sendo esse N o número de moléculas e esse K uma constante chamada constante de Boltzmann, que vale 1,38 vezes 10 a menos 23 joule por Kelvin. Alguns professores usam mais PV igual a nRT, outros PV igual a nKT, né? Depende aí do gosto aí do professor. Desculpa, professor. Pode falar. Mas me tirar uma dúvida, eu não entendi direito. Então, se PV é igual a nKT, o N não é o número de mols, né? É o número de moléculas, né? Esse é o número de moléculas, é o Nzão, o número de moléculas. Nzinho é o número de mols. Valeu, obrigada. Por nada. A lei geral dos gases. Então, a equação geral dos gases, eu tenho aí P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. O que quer dizer isso aí? Se eu tiver um estado inicial do gás,
estado inicial do gás, pressão, volume e temperatura iniciais, PO, VO, TO, alterando esse estado para outro estado, que eu vou chamar estado final do gás, para pressão final, volume final, temperatura final. Eles se relacionam se a gente aplicar a PV igual a nRT. Por você nunca rezei tanto, se eu pegar esse T e passar para cá, vai ficar PV sobre T igual a N vezes R. Sendo N vezes R constante, então o estado inicial é igual ao estado final dos gases. Estado inicial PO, VO, TO, estado final PVT. Então, temos aqui POVOTO igual a PVT, certo? Pressão, volume e temperatura iniciais é igual a pressão vezes volume sobre a temperatura final. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Que inicial, saiu muito estranho isso não. Estado inicial. Certo? Vamos lá. Vamos lá na próxima. Eu tenho uma relação aí entre volume e número de moléculas do gás. Eu tenho aqui esse instrumento, tendo uma válvula, aqui um botijão de gás. Se eu liberar essa válvula, o gás vai entrar nesse recipiente, certo? De altura H. Eu tenho um medidor de temperatura, um termômetro. Aqui eu tenho um êmbolo móvel de área A. Multiplicando essa área aqui pela altura, a gente determina o volume, né? O volume do recipiente é a base, a área da base vezes a altura. Aqui eu tenho uma caixa contendo areia. Essa caixa contendo areia, ela tem um peso, que é massa vezes a gravidade, que é a pressão, né? Vai resultar numa pressão. Então, se eu aumentar a quantidade de areia, né, esse êmbolo móvel vai pressionar o gás. Se eu diminuir a quantidade de areia, estou diminuindo a pressão, esse êmbolo móvel vai subir. Então, posso oscilar a pressão dessa forma, posso alterar a quantidade de gás abrindo a válvula, certo? Então, vamos ver o que é que a gente vai fazer em cada situação. Considerando a pressão e a temperatura constantes, então mantendo a quantidade de areia, não altero a pressão, mantenho a pressão constante. E aqui embaixo tem um controle térmico, né, do reservatório, controle de temperatura, então não altero a temperatura. Então, se a pressão e a temperatura são constantes, o volume do gás ele é diretamente proporcional ao número de moléculas, certo? Então, se eu aumentar o número de moléculas, eu aumento o volume de gás. Então, se eu abrir a válvula, vai entrar mais moléculas, né? O gás vai empurrar o êmbolo para cima, ou seja, aumentando o volume do recipiente, certo? Logo, aumenta o volume do gás. Agora, eu quero manter apenas a temperatura constante. Então, mantenho aqui o reservatório térmico, a temperatura constante. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que a pressão ela é diretamente proporcional ao inverso do volume. Isso quer dizer que quando o volume é aqui 1 sobre V,
ele vai passar para cá multiplicando, vai ficar P vezes V. Isso quer dizer o quê? Que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Quando o volume aumenta, a pressão diminui. Quando o volume diminui, a pressão aumenta. Essa lei aqui é a lei de Boyle-Mariotti. Eu acho que no período passado teve até um experimento sobre a lei de Boyle-Mariotti. Não sei se vocês já viram alguma coisa de experimento com relação aos gases aí nesse início aí de período. Vocês já leram alguma coisa, certo? Então, se eu diminuo o volume, aumento a pressão. Se eu aumento o volume, diminuo a pressão, certo? Eu vou mostrar isso agora aqui para vocês. Deixa eu salvar isso aqui. Gente, eu estou indo muito rápido, vocês estão acompanhando aí? Alô? Tá bom. Tá bom, né? Por aqui tá tranquilo. Tá tranquilo. Que bom, que bom, que bom. Vamos lá. Eu disse que nesse último slide, mantendo a temperatura constante, CTE de constante, eu tenho que P vezes V são inversamente proporcionais. Inversamente proporcional. Proporcional. Observe que ele está escrito assim, P, ele é proporcional a 1 sobre V, certo? Então, V passando para cá, quando eles se multiplicam, quer dizer que eles são inversamente proporcionais, tá bom? Então, se a gente lembrar da lei geral dos gases, PVT é igual a Povotó. PVT é igual a Povotó. Nós sabemos que nessa relação a temperatura não altera. Ou seja, a temperatura final é igual à temperatura inicial. Então, se aqui for o número 5, aqui for o número 5, a gente pode cortar ele, não vai ter problema. Então, nós vamos ter que PV é igual a Povó. PV é igual a Povó. Então, toda vez que eu tiver uma transformação na qual a temperatura ela se mantém constante, nós vamos dizer que PV é igual a Povó. Pressão final vezes volume final é igual a pressão inicial vezes volume inicial, tá bom? Essa é uma transformação que nós chamamos de transformação isotérmica. Transformação iso de igual, né? Isotérmica. Então, isotérmica de temperaturas iguais. Então, a temperatura ela é constante, certo? Isotérmica. Se eu construir um gráfico dessa transformação, esse gráfico aqui na vertical, no eixo Y, eu tenho a pressão, e no eixo X eu tenho o volume.
Então eu terei um gráfico dessa forma aqui, ó, eles são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Então o gráfico da pressão versus volume, né, dessa transformação isotérmica da lei de Boyle-Mariotti é dessa forma, ou seja, ó, se eu tenho um volume aqui V, eu terei aqui uma pressão P, volume V, pressão P. Se eu aumentar esse volume, certo? Se eu dobrar o volume, o que é que acontece com a pressão? Ela vai diminuir, certo? Ela vai diminuir. Como a relação aqui inversa, não tem ao quadrado, né? Então ele vai diminuir duas vezes. Então vai reduzir a pressão à metade, certo? Então se eu dobrar aqui, se eu colocar 2V e quero saber P, esse 2V vai passar para cá, certo? Vai reduzir a pressão à metade. Se eu triplicar o volume, ou seja, eu estou aumentando o volume, vou diminuir ainda mais a pressão, né? Vou reduzir aí a terça parte, tá bom? Se aqui a gente usasse cálculo, né? Para valores gigantescos de volume, a pressão tenderia para zero, né? Aumentando o volume infinitamente, a pressão ela se aproxima de zero, mas nosso interesse não é cálculo aqui. Então, o que é que acontece? Qualquer ponto aqui sobre esse gráfico, a temperatura ela é constante. Como é que a gente sabe? Porque a pressão e o volume eles são inversamente proporcionais. Se eles são inversamente proporcionais, a temperatura ela é constante, tá bom? Esse gráfico aqui é chamado de isoterma. O gráfico é chamado de isoterma. Se eu construir outra isoterma aqui, ó, certo? Eu logo terei uma outra temperatura também constante. Se eu chamar aqui essa de baixo de T1 e essa de cima de T2, eles têm temperaturas diferentes. Por quê? Porque não está sobreposto o gráfico no outro. O T2 está mais afastado do eixo, certo? Então, qualquer ponto sobre essa isoterma T2, a temperatura é constante, porém diferente da de T1, certo? Porém diferente da de T1. Mas entre T1 e T2, quem é que tem maior temperatura? A gente vai observar quem tem maior temperatura é aquele que está mais afastado do eixo. Quanto mais afastado do eixo, maior a temperatura. Então, essa isoterma onde temos T2 tem maior temperatura que T1, certo? Dúvidas? A princípio não. A princípio não. Isso. Gostei do princípio. Vamos salvar aqui. Salvar como 2. PV Povó. Vamos lá voltar para o gráfico. Aqui eu vou ter que sempre apertar F5, porque como eu estou gravando aqui, essa parte aqui ele não consigo acessar o botão. Foi isso que nós vimos, né? Aqui eu só fiz uma diferença anterior. O volume aumentando, nós temos uma expansão. O volume aumenta, uma expansão isotérmica. Aumento de volume a temperatura constante. Aqui eu tenho um recipiente, nessa figura que tem movimento aqui,
onde a pressão não se altera. Tem aí marcando pressão 1,50. Então a pressão é constante. A temperatura ela está variando entre 250 e 450. O que é que está acontecendo quando a temperatura aumenta? Observe, ó, quando aparece aqui o fogo, né, a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Quando a temperatura diminui, o volume diminui. Observe o gráfico do volume versus a temperatura, ele é linear. Ó. Volume versus a temperatura, certo? Então, o volume ele é diretamente proporcional à temperatura quando a pressão ela é constante. Quando a pressão ela é constante. Então, eu vou escrever aqui, quando essa pressão ela é constante, pressão constante, nós vamos ter, lembre, PVT, Lei Geral dos Gases, é igual a Pó-Votó. PVT, Pó-Votó, certo? Como nós sabemos que a pressão ela não se altera, pressão final é igual a pressão inicial, a gente pode tirar e vai ficar V sobre T é igual a VO sobre TO. VT Votó, certo? VT igual a Votó. Então, essa transformação, ela é chamada de transformação iso de igual isobárica. Isobárica quer dizer pressão constante. Observe essa letra B aqui. Se a gente inverter, ela vira uma letra P. E aí a gente lembra, isobárica é pressão constante. Tá bom? Pressão constante. Então, a pressão constante, a gente aplica VT igual a Votó, certo? Se a gente construir um gráfico PV, gráfico PV, nós teríamos um gráfico com a pressão constante. Então, eu teria o gráfico assim, ó, uma reta paralela ao volume. Se nesse ponto eu tenho aqui um ponto A, eu tenho aqui volume de A, e aqui o volume, desculpe, a pressão de A. Se, indicando aí a seta, ele sai do volume de A, pressão de A, e vai para um ponto B, nós temos o volume de B e a pressão de B. Observe que a pressão de A é igual à pressão de B. Então, a pressão ela é constante. O que é que altera? O volume e a temperatura. Observe que o volume aqui está aumentando, certo? E onde é que está a temperatura? A temperatura, se a gente construir a isoterma, a gente vai perceber, ó, a isoterma passando pelo ponto A, e aí a isoterma passando pelo ponto B. Temperatura de B maior que a temperatura de A, porque está mais afastado do eixo, certo? Então aqui temperatura de B e aqui temperatura de A, ok? Então, ponto A para o ponto B, o volume está aumentando, né?
Então está havendo uma expansão volumétrica. Quando o volume aumenta, a gente chama de expansão volumétrica. A pressão constante. A pressão constante. Ou seja, isobárica, né? Isobárica. Deixa eu salvar aqui para vocês. O gráfico que eu havia colocado no slide é um pouquinho diferente desse, porque eu não coloquei pressão versus o volume. Lá eu coloquei temperatura versus o volume, né? Então lá eu tenho um gráfico desse aqui, ó, certo? Aqui, VT, esse é o gráfico, ó. Então, volume versus temperatura, tá bom? Deixa eu salvar novamente. Pronto, vamos passar. Pronto, foi esse gráfico aqui, certo? Agora nós temos a pressão diretamente proporcional à temperatura. Isso quer dizer que a gente está mantendo o volume constante. É a lei de Charles e Gay-Lussac, certo? Então, volume constante, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, como é que vai ficar isso aí? Então, volume constante. Volume CTE, volume constante. Então, se eu pegar a lei geral dos gases novamente, PVT igual a Pó-Votó. PVT, Pó-Votó. Se eu tenho volume final igual ao volume inicial, a gente corta ele. Então, vai ficar PT igual a Potó. PT igual a Potó. Certo? Essa transformação aqui, ela tem mais de um nome. Transformação isovolumétrica. Isovolumétrica. Então, iso de igual, volumétrica de volume. Então, de volume constante. Ele pode ser também chamado de isocórica. Isocórica. Muito cuidado que muitos problemas eles colocam o nome isocórica. Né? Então tem que gravar os dois. Isovolumétrica, fica mais fácil, obviamente, volume, né? Isocórica, também de volume constante, certo? Cadê o painel aqui? Se então o volume é constante, a gente usa PT igual a Potó. Então, volume constante,
transformação isovolumétrica ou isocórica. Vamos construir o gráfico PV novamente. Pressão versus o volume. Se a gente perceber, o volume ele é constante, então nós vamos ter uma reta paralela à pressão. Então, reta paralela à pressão. E vamos colocar aqui um ponto A. Teremos o volume VA. Há uma pressão PA. Se essa transformação indicada pelo sentido aí da seta for para B, aumentando a pressão a um volume de A igual a de B, certo? Então, o volume se mantém constante, mas a pressão ele aumenta. Isso se dá e é perceptível se a gente colocar aqui as isotermas. Então, ó, temperatura em A e aqui a temperatura em B, certo? Temperatura em A, temperatura em B. Então, aqui eu tenho uma transformação isovolumétrica, onde aumenta a uma relação diretamente proporcional entre a pressão e a temperatura. Deixa eu salvar aqui. Gente, se já estiver perto de cair a live, quando estiver perto me digam, viu? Então foi isso que nós vimos. Aqui é um resumo do que nós vimos sobre as relações de PVT, né? Lei de Boyle, transformação isotérmica, temperatura constante, certo? O volume é inversamente proporcional à pressão. Então nós temos P1V1 é igual a P2V2, né? Que eu chamei de PV igual a Poisson. A lei de Charles e Gay-Lussac, a transformação isobárica, lembre que aqui é um B, se a gente inverter vira P, pressão constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura, então VT é igual a Votó. E outra transformação do Gay-Lussac, transformação isocórica ou isovolumétrica, onde o volume ele é constante, a pressão é diretamente proporcional à temperatura, PT igual a Potó. Então lembre, diretamente proporcional, diretamente de dividir. VT divide, então são diretamente proporcionais. P sobre T divide, são diretamente proporcionais. Quando não divide, nesse caso multiplica, PV são inversamente proporcionais. Aqui o volume é inversamente proporcional à pressão. Então, se o volume aumentar, a pressão diminui e vice-versa. Então, essas são as primeiras 3 transformações aí de gases que a gente está estudando. Quando chegar em termodinâmica, a gente vai ver outras transformações, tá bom? Isso que nós vimos aqui. Deixa eu deletar isso aqui que a gente vai resolver aí essa questão. Problema que eu tenho que dar F5 de novo e para cá. Pronto. Tem uma linha aí em cima, né? Deixa
Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Ele diz que um cilindro contém 12 litros de oxigênio a 20 graus Celsius e 15 atmosferas de pressão. A temperatura é aumentada para 35 graus centígrados e o volume é reduzido para 8,5 litros. Qual é a pressão final do gás em atmosferas? Suponha que o gás ele é ideal. Então, cilindro de 12 litros, temperatura de 20 graus centígrados, pressão de 15 atm. 12, 20, 15. Então, 12, 20, 15. Então, 12 litros, 20 graus Celsius e 15 atmosfera. Então, litros, volume, graus Celsius, temperatura, atmosfera de pressão. Então, volume inicial, temperatura inicial, pressão inicial. A temperatura é aumentada para 35 graus. Então, a temperatura aumenta para 35 graus Celsius. E o volume é reduzido para 8,5. Volume é reduzido para 8,5 litros. Ele quer que determine a pressão final do gás. Qual é a pressão final do gás? Então, eu tenho aqui o estado inicial do gás, né? Estado inicial. E aqui o estado final do gás. O que é que nós vamos fazer? PVT igual a Povetto. PVT igual a Povetto. Lembrem das unidades, não pode Celsius, não pode Celsius. A gente tem que somar com 273 ou 273,15. Mas é melhor 273. É só lembrar, ó, a temperatura em Kelvin, deixa eu colocar aqui, nós vimos na nossa primeira aula, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, se eu quero transformar de Celsius para Kelvin, somo Celsius com 273. Então, 20 graus Celsius mais 273 vai ficar 293 Kelvin, que é a temperatura absoluta. 35 graus Celsius mais 273, 308 Kelvin. Deixa eu ver quem foi que chegou. Então, 308 Kelvin. Certo? Então, não esqueçam, falou em gases, a gente não usa Celsius, usa a temperatura absoluta. É só lembrar. Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, somei Celsius com 273, achei Kelvin. Kelvin não tem graus, certo? Não tem a bolinha do graus. Então, fazendo aí essa continha, pressão final, está aqui a interrogação, que a gente quer determinar. O volume final é 8,5. 8,5. Dividido pela temperatura final, 308, já vão preparando a calculadora aí, que eu vou precisar da ajuda de vocês. Pressão inicial é 15, volume inicial 12, e a temperatura inicial
é 293. Isolando aí a pressão, né? Então 308 vezes 15 vezes 12 dividido por 8,5 vezes 293. Façam aí essa continha e me digam quanto é que dá aí essa matemática aí, certo? Então, para quem chegou agora, foi o que a gente fez, enquanto vocês faziam a conta, ó, ele deu que o volume inicial do recipiente é 12 litros, onde o gás está contido, a uma temperatura de 20 graus Celsius e pressão de 15 atm. Aumentando a temperatura para 35 graus Celsius, né? Então aumentou de 20 para 35 e reduzindo o volume para 8,5, ou seja, era 12 e passou 8,5. O que acontece com a pressão? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar a temperatura para Kelvin, somando com 273. Lembrando dessa expressão aqui, TK igual a TC mais 273. Fez essa transformação, é só substituir. P é o que a gente quer achar, pressão final, volume final 8,5, temperatura final 308, pressão inicial 15, volume inicial 12, temperatura inicial 293. Então a gente faz o X aqui para isolar P. Fazendo essa conta, me digam aí quanto é que vai dar. (308), né? 308 vezes 15 vezes 12, depois divide por 8,5 vezes 293. (22,26). 22,26 atm. A pressão aqui ela está em atmosfera. Então achamos ela em atmosfera. Quem está fazendo a conta concorda que dá 22,26? Isso. Deu isso, né? Perfeito. Vamos salvar aqui. Salvei. E vamos para a próxima questão. Deixa eu dar um F5 aqui, chegar até na questão. Essa outra questão, ele diz que a 25 graus Celsius e a uma atmosfera de pressão dissolvem-se 0,7 litros de gás carbônico. Então, temperatura, pressão e volume iniciais. Então, 25 graus Celsius. 25 graus Celsius, temperatura inicial. Pressão 1 atmosfera, volume 0,7 litros. Então, os valores aqui no estado inicial. A de gás carbônico, né? CO2, dióxido de carbono. Vou dar F5 de novo. Então, dissolveu essa quantidade de gás carbônico em 1 litro de água destilada. Essa quantidade de CO2 corresponde a... Observe que está tudo, a resposta aqui em gramas, então ele quer saber a massa, né? Qual a massa em gramas que corresponde. Ele mandou usar dados R igual a 0,082, atmosfera litro por mol, Kelvin, e as massas atômicas do carbono 12 e oxigênio 16 para a gente achar
a massa molar. Massa molar, certo? Então vamos lá. Ele quer a massazinha em gramas, é o Mzinho. Então ele quer Mzinho, massa em gramas, certo? Ele diz que a massa atômica do carbono 12 e do oxigênio é 16. Vamos ver o que ele disse mais. Carbono 12, oxigênio 16. E R, que é a constante universal dos gases, é 0,082 atm litro por Kelvin mol. Então, olhe para graus Celsius, lembre que não pode Celsius, estamos falando de gases, então tem que somar com 273. Então, 273 mais 25 dá 298. 3 mais 5, 8, 298 Kelvin. E agora, na verdade, eu tenho aqui inicial, mas eu não tenho final. Então eu não preciso dessa informação inicial e final, vou deixar só PVT, certo? Como ele quer a massa, deu aí as massas atômicas, a gente lembra da equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron, ele diz que por você nunca rezei tanto. Por você nunca rezei tanto. E aí a gente lembra da fórmula, certo? Quanto é a pressão? Pressão é 1 atm, o volume é 0,7 litros. N é a quantidade de matéria, que nós chamamos de número de mols, a gente não tem, então vamos achar ele primeiro. R vale 0,082 e a temperatura absoluta 298 Kelvin. Então, vou isolar N, 0,082 vezes 298 vai passar para cá dividindo o 0,7, né? Então, 0,7 dividido por 0,082 vezes 298 é igual ao número de mols. Então, faz eu botar desse lado. Ou desse lado, não vai alterar. Então façam aí essa continha e me digam quanto é que dá. Por favor. Vinte quanto? 2,86. Não está apresentando a tela, né? Ah, tá sem apresentar a tela? Deixa eu colocar aqui. Repita aí o valor, 2,86 vezes 10 a menos 5. vezes 10 elevado a menos 5 mol, né? Tô achando esse número muito pequeno. Quanto dá esse produto aqui embaixo, por favor, Alexandre? 0,082 vezes 298, só ele.
24.436. 24.000, não. Esse número é muito pequeno. 0082. Vai ficar Ah, não, é 24.436. 24, 24,4. Agora faça essa divisão agora. Zero vírgula zero vinte e oito. 29. 0,029 mol. Ok. Pois. Então, achamos o número de mol, só que ele quer a massa, né? Vamos determinar a massa. Lembrando que o número de mols é massa sobre a massa molar, certo? Massa sobre a massa molar. Então, vamos ver como é que a gente acha essa massa molar. Massa molar, eu tenho o carbono e o oxigênio, certo? Quantos carbonos nós temos? Ele diz que é CO2, só tenho um carbono. Um carbono e 2 oxigênios, né? A massa atômica do carbono, ele diz que é 12, 12 vezes 1, 12, e do oxigênio são 16, 16 vezes 12 dá 32. Então, 44 é a massa molar do gás carbônico, ou dióxido de carbono. Então, número de mols, massa sobre massa molar, isolando a massa, N vezes a massa molar, vamos substituir, N deu 0,029 vezes 44. Quanto é que dá aí, Alexandre? 0,029 vezes 44. 1,29. 1,29 gramas. 1,29 gramas. Vocês aí que fizeram a conta, bateu? O meu deu 1,28. É aproximadamente, então tá tranquilo. 1,3, se quiser pode colocar 1,3 também, né? Certo? 1,28, 1,29 e 1,3. Certo? Então aqui eu posso usar, posso usar também 1,3 gramas. Eu acho que esse tem resposta. Cadê? 1,29, 1,28, 1,26. Esse aqui bateu 1,26, certo? Letra E. Deixa eu salvar aqui, salvar como. Essa questão agora eu vou ler para vocês, mas vocês vão responder. E depois eu vou mandar um vídeo dela respondida, tá bom? Ele diz que um mergulhador encontra-se no fundo de um lago com 45 metros de profundidade. Então, eu vou colocar aqui uma profundidade H de 45 metros. 45 metros de profundidade. No fundo de um lago, onde a temperatura é 5 graus Celsius. Então, temperatura é 5 graus Celsius. Ao respirar, ele solta uma bolha com 25 centímetros cúbicos de volume.
25 centímetros cúbicos de volume. A bolha sobe e atinge a superfície do lago, onde a temperatura é 20 graus Celsius. Então, superfície do lago, a temperatura 20 graus centígrados, 20 graus Celsius. Supondo que, ao subir, a temperatura do ar na bolha seja igual à da água que a circunda, calcule seu volume imediatamente antes de alcançar a superfície do lago. Então, ele quer o volume imediatamente antes, né? Então, aqui temperatura e volume finais, aqui temperatura e volume iniciais. Então, né, eu tenho aqui estado inicial, e aqui estado final. Alguém aí nada dá umas braçadas? Ninguém? Nada, né? E mergulha. Alguém já mergulhou aí? Com cilindro? Ou sem cilindro? Ninguém. Já mergulhei bastante, muito tempo. Foi muito bonito, né? As imagens das profundezas marinhas. Então, ao nível do mar, onde nós estamos, a pressão que nós recebemos da atmosfera, a pressão dos gases, é de 1 atm, certo? Então, é a pressão atmosférica de 1 atm. Se a gente sobe a uma certa altitude, o ar ele fica mais rarefeito, certo? Então tem uma quantidade menor de ar. E por isso a pressão sobre o nosso corpo ele é menor. Então se a gente agora, ao invés de subir na montanha, a gente afunda na água, a nossa pressão ela aumenta ao nível do mar 1 atm. Se eu afundo, a pressão aumenta. A pressão vai ser 1 atmosfera mais a pressão da coluna de água sobre o corpo. Isso quer dizer o quê? Que se você mergulha, certo? A cada 10 metros de profundidade, 10 metros de coluna de água, eu aumento a minha pressão em 1 atmosfera. Certo? Então, o ar aqui já se tem uma pressão do ar de 1 atmosfera, mais a pressão a 10 metros de profundidade, nós temos mais 1 atmosfera. Então, 1 mais 1, 2 atmosferas. E a 45 metros de profundidade? Então, a 45 metros de profundidade, se a cada 10 metros é 1 atmosfera, 45 metros nós temos 4,5 atmosfera, certo? Essa pressão é a pressão efetiva, ou seja, só a pressão da coluna de água, sem a pressão do ar. Então, a pressão absoluta é a pressão atmosférica mais a da coluna de água, ou seja, 1 mais 4,5. Então, a pressão
inicial é de 5,5 atmosfera. Então, essa pressão aqui, pressão inicial, né? 5,5 atmosfera quando ele está a 45 metros de profundidade. Então, é 4,5 atm de coluna de água mais 1 atm do ar, dá 5,5. E a pressão na superfície, a pressão final, porque a bolha está subindo até a superfície, é de 1 atm. Agora ficou fácil para vocês fazerem, né? É só usar PVT igual a Pavotó. PVT igual a Pavotó, lei geral dos gases, certo? A grande questão aqui era ela deduzir essa profundidade com relação à pressão, certo? Ok? Então eu vou mandar em PDF isso aqui, como está aqui, vocês é só substituírem os valores e vão achar o que ele quer, que é o volume da bolha, né, imediatamente antes de tocar a superfície. A gente vai perceber se o volume vai ser maior que 25 ou menor que 25. Tá bom, gente? Então,